principais suspeitos do crime. Antes de ser assassinado, Bernardo procurou as autoridades do município para dizer que era vítima de maus tratos. O caso comoveu o país e, por isso, o menino recebeu uma homenagem do Senado. Lei Menino Bernardo é o nome da proposta aprovada pelos parlamentares que proíbe o castigo físico em crianças e adolescentes, bem como o tratamento degradante. Para falar sobre o assunto, o Cidadania conversa agora com a relatora do projeto, senadora Ana Rita, integrante da Comissão de Direitos Humanos do Senado. Obrigado, senadora, por ter aceitado o nosso convite. Esta lei, quer dizer, quando o projeto tramitava na Câmara, recebeu o nome na imprensa de Lei da Palmada, né? E aqui, devido a esse caso, passou a se chamar Lei Menino Bernardo. O fato é que ela despertou uma controvérsia, uma polêmica sobre os limites da educação dos nossos filhos, das crianças e dos adolescentes, né? Até que ponto, quer dizer, muitos pais temem que agora não podem, enfim, que a educação vai se tornar excessivamente liberal, que não haverá mais limites, que os pais não terão autoridade para educar os seus filhos. Como é que a senhora analisa esse argumento? Pois é, Antônio, eu acho que é importante fazer esse esclarecimento para a sociedade. Na Câmara, ela recebeu como Lei da Palmada de uma forma muito equivocada, de uma forma errônea, em função de interpretações por parte de alguns parlamentares que não compreenderam a essência do projeto de lei. Na verdade, não tem nada a ver com a Lei da Palmada. E foi muito bem-vinda o nome dado a esta lei, porque o caso do menino Bernardo, ele sintetiza muito bem o espírito dessa nova legislação. Qual é o objetivo desta lei? É de prevenir e de proteger crianças e adolescentes que sofrem maus tratos, que sofrem tratamentos cruéis por parte de seus pais. Então, não é uma palmadinha que é considerado um tratamento cruel, não é? O que nós estamos querendo chamar a atenção com esta lei são aquelas crianças que muitas vezes são submetidas a surras que deixa marcas no corpo, crianças que muitas vezes não têm a atenção e o afeto dos pais e são abandonados. Quantas crianças que fogem de casa porque são submetidas diariamente a surras e vão para a rua pedir esmola nos semáforos. Eu, particularmente, já encontrei muitas crianças assim. Quando uma criança para o carro para pedir uma ajuda, eu procuro saber, por que você está aqui? Porque eu não aguento ficar em casa, meu pai me bate todos os dias. Então, esse tipo de tratamento, esse tipo de educação para as crianças não é adequado. E eu acho que a essência do projeto de lei, a importância dele, o mérito dessa nova lei é que possibilita a sociedade como um todo e também as famílias a refletir sobre que educação nós estamos oferecendo para os nossos filhos. Como que nós estamos educando nossos filhos, nossos sobrinhos, os nossos netos? Será que a educação que eu estou oferecendo é a mais adequada? Será que realmente eu estou formando um cidadão e uma cidadã melhor para o futuro? Porque, Antônio, nós vivemos reclamando que a sociedade é muito violenta, e é muito violenta. Mas o grande risco que nós estamos tendo é da banalização da violência. Muitas pessoas já estão tão acostumadas com a violência que convivem com isso naturalmente. E é um grande erro, um grande equívoco. Mas parte do que acontece, por exemplo, muitas vezes acontece crimes no trânsito. Porque as pessoas estão muito intolerantes. Se alguém buzina do lado, o motorista já reage de forma violenta. E a senhora acha que isso também, quer dizer, vem de casa, as pessoas estão acostumadas à própria violência, vamos usar esse termo, porque muitas vezes, então, a palmada, no seu entender, não é a expressão da violência, mas o castigo físico que muitos pais impõem a seus filhos podem gerar um adulto violento no futuro, resumindo, é isso, senhora? Sim, com certeza. E acho que é importante fazer a diferença. Existem métodos educativos que são normais, são naturais e são aceitáveis. Por exemplo? Por exemplo, inclusive uma mãe me perguntou, lá do meu estado, moradora de um município do interior, quer dizer que agora eu não posso mais colocar o meu filho na cadeirinha?
colocar o filho na cadeirinha ou colocar no cantinho do pensamento é um método pedagógico de educar a criança. E aí a lei não fala disso. A lei não entra nisso aí. Isso aí é um método pedagógico. Às vezes você um tapinha na mão porque pegou em algo que não poderia pegar. Não é isso que nós estamos nos referindo. Agora, uma surra na criança, mesmo de palmada, mas uma surra que deixa marca, ou de correia, isso sim, isso acho que e quando é muito permanente, isso traz traumas psicológicos para a criança. Então, eu acredito que os pais precisam refletir sobre isso e saber até onde vai o seu processo de educação, a forma como ele educa. Tá. Agora, muitos usam o argumento, segundo de que, assim, foram educados, né, muitas pessoas, hoje adultos, foram educados com alguma espécie de castigo físico de seus pais, né? Então, isso é uma tradição e que nem por isso, quer dizer, eles agradecem, inclusive, por terem tido esse tipo de reprimenda no passado, né? E que nem por isso eles se tornaram adultos desajustados hoje, né? Como é que a senhora analisa esse argumento? É claro que nem todos que passaram por esse processo necessariamente se tornam adultos violentos, né? Claro que não. Mas é claro que também muitos adultos que são violentos, quando nós vamos olhar a história dele de infância, ele teve uma criação difícil. Né? Uma criação, muitas vezes, convivendo num ambiente onde o pai tinha problema de alcoolismo, a mãe muitas vezes tinha problema com droga, enfim, ou não, mas outras situações influenciaram na criação dessa criança. O que se quer é, de fato, que o ambiente familiar seja um ambiente acolhedor, onde a criança se sinta bem conviver com os pais. E é possível, sim, ter medidas corretivas altamente saudáveis. Por exemplo, uma das medidas corretivas que nós chamamos de redução de danos. Se uma criança fez uma má criação, né, se comportou de forma agressiva e espalhou todos os brinquedos dentro de casa, qual seria a medida que os pais podem adotar, que é uma medida corretiva de redução de danos? Fazer com que a criança junte todos os brinquedos e coloque no lugar certo. Ela vai ter que aprender que ela não pode fazer aquilo, ou se fizer, vai ter que juntar os brinquedos. E se ela não juntar os brinquedos? Mas aí os pais vão poder, não precisa bater, não há necessidade, ela vai ter que dialogar com essa criança e explicar por que os brinquedos não podem ficar espalhados dentro de casa. Porque muitas vezes a gente pede às crianças para fazer algo sem dialogar, sem explicar o pró e o contra de cada coisa. Eu acho que os pais têm muito essa tarefa. Sabe por quê, Antônio? Eu acho que nós vivemos numa sociedade onde os pais também trabalham fora. O pai trabalha fora, a mãe trabalha fora. Os pais chegam em casa muitas vezes já cansados, estressados, e não tem mais paciência, não tem tempo de conversar com os filhos. Então, acho que é isso que precisa ser revisto também. Tem que ter paciência, tem que ter tempo, tem que destinar um tempo, porque muitas vezes também fica só a mãe com essa responsabilidade. O pai ele acha que não é obrigação dele fazer esse tipo de diálogo, de conversa, compete só a mãe. Então é preciso... E a mãe hoje em dia trabalha fora também. A mãe trabalha fora. Então, assim, as famílias contemporâneas, elas vivenciam situações também muito diferentes de famílias de alguns anos atrás, né? Hoje, a dinâmica de vida leva as pessoas a assumir muitas tarefas fora de casa e tendo, né, menos tempo para conviver com seus próprios filhos. Então, os pais sentarem com essa criança, fazer as tarefas da escola, orientar, conversar. E uma outra coisa também, os meios de comunicação, em alguns programas passados pela televisão, também estimulam a violência. Eu vou citar aqui um exemplo, se me permite. Conversando com uma pessoa que trabalha comigo, ele tem uma filha de 7 anos que estuda em uma escola aqui do DF, uma escola bem conceituada, inclusive. E a professora aplicou uma técnica com as crianças, uma turma de 20 crianças. E a pergunta era assim: o que você gostaria que fosse mudado na escola? Das 20 crianças, 15 responderam que não tivesse violência na escola. A professora, o conjunto de profissionais e de educadores ficaram preocupados. Mas como? O que está acontecendo na escola que a gente não percebeu e as crianças apontaram isso? Quando eles foram conversar com as crianças disseram: é porque fulano bate em mim, cicrano puxa meu cabelo. Então, eles querem mudar esse comportamento. Quando eles foram perceber quem puxa o cabelo da criança ou quem bate,
eles disseram, lá em casa papai assiste filme de violência. A outra, porque lá em casa acontece isso. Mamãe me bate, tipo assim. Então, chegou-se à conclusão, nessa reunião de pais, que foi feita para justamente avaliar o comportamento das crianças, de que a educação dentro de casa, ela está realmente influenciando no comportamento da criança na escola. Então, não é a escola... E dos meios de comunicação de massa, né? Quer dizer, a criança via o pai assistindo a filmes violentos e passou a achar isso natural, né? E aí você tem isso no videogame, você tem isso, as crianças hoje têm muito acesso à internet, a joguinhos na internet. Eu acho que os pais precisam observar que tipo de programa, que tipo de jogos as crianças estão utilizando. Acho que isso também é importante ser observado. Eu não sei, a senhora tem números sobre número de crianças e adolescentes vítimas de violência? Existe algum dado assim? Tem um estudo, Antônio, da Unicef, que aponta que em 35 países pesquisados, 75% de crianças entre 2 e 14 anos já sofreram algum tipo de violência. Violência quer dizer que possa ser caracterizada como um castigo excessivo. E aí envolve tudo, a violência sexual, a violência física, a violência psicológica, são todas violências que nós condenamos, né? Que é condenável. Não é apenas um gesto, uma atitude de dar um tapinha na criança, né? Mas isso que precisa ficar bem claro, né? Que essa distinção. Agora, vamos falar assim sobre a aplicação da lei. Na prática, como é que, ou seja, quando uma criança é vítima de violência, o que vai acontecer? Quem é que vai fiscalizar, enfim, aplicar? Quais são as sanções previstas nessa lei? Pois é, toda criança que sofre algum tipo de violência, pode ser os membros da família procurarem ou o Conselho Tutelar da cidade, ou ligar para o Disque 100 do governo federal, ou pode ser o vizinho que identifica esse tipo de caso. Se as pessoas puderem dialogar com os pais e mostrar que aquela atitude não é a mais adequada, ajuda esses pais a ter uma atitude diferente. Mas se isso não for possível, o que não pode é permitir que as crianças continuem sofrendo, então precisa ser denunciado. A lei que foi aprovada pelo Senado, pelo Congresso, já sancionada, ela permite que os pais, por alguma dificuldade, tenham agido dessa forma. A lei não pune com penas financeira e nem com pena de prisão, porque isso já está previsto no Código Penal e já está em vigor. Mas a lei, ela orienta que esses pais deverão ser encaminhados para algum tipo de serviço, ou para um centro de atendimento psicológico, psiquiátrico, ou que a pessoa faça algum curso de como educar os seus filhos. Então, a lei, ela prevê diversas possibilidades para que esses pais sejam encaminhados. Então, essa vai ser, eu diria que não é uma pena, mas é um mecanismo importante para ajudar os pais a ter uma atitude diferente com os seus filhos. Agora, se os pais se recusarem a participar dessa reeducação, ou seja, de frequentar as aulas, enfim, frequentar as palestras desse centro de acompanhamento, o que vai acontecer? Olha, os pais, se eles se recusarem, aí vai se tornar mais grave. Aí a própria legislação, ela não prevê isso, mas outras legislações prevê. Se eles continuarem, forem reincidentes, aí entra outras legislações. Dependendo do caso, dependendo da situação, tem o Código Penal. Que prevê lesão corporal, claro. Né? Enfim, tem uma série de figuras previstas no Código. Agora, parece que a lei estabelece a possibilidade de punição para os profissionais de saúde, educação e assistência social que tiverem conhecimento de um caso de violência e não denunciarem. Isso já está previsto na lei, mas nessa nova legislação foi ampliado um pouco mais, porque antes falava do médico, do professor. Então, o que foi acertado agora são profissionais de saúde, profissionais de educação. Se chegar, por exemplo, chega uma criança totalmente machucada para ser atendida numa unidade de saúde. O médico, ele é preparado para identificar se aquelas marcas que a criança tem no corpo é de uma surra ou não. Ele sabe identificar. Se ele souber que é de uma surra, assim como acontece com a mulher vítima de violência, que a lei prevê isso, ele tem que comunicar à polícia. Se ele for omisso e algo acontecer com essa criança, esse profissional, sim, será penalizado. Aí tem uma multa.
Tem uma multa de 3 a 20 salários mínimos. Então, isso é uma forma de ajudar a enfrentar a violência. Então, um profissional, seja da área da saúde, na área da educação, que atender essa pessoa, e essa criança, e tiver a certeza, né, pelas marcas, de que foi maus tratos, ele precisa denunciar, sim. Eu não sei se a lei estabelece algum tipo de obrigação para a União, Estados e municípios fazerem campanhas de esclarecimento ou celebrarem convênios, ou se não havendo essa disposição, a senhora não acha que é também importante fazer uma campanha de esclarecimento sobre a lei, até para que as pessoas comecem a adquirir a consciência de que é preciso mudar? De que é necessária uma mudança cultural? Com certeza, Antônio. Agora, nessas últimas semanas, o governo federal tem feito uma campanha contra a violência sexual... com vistas à Copa. Com vistas à Copa, de criança e adolescente. Com relação a esta lei, eu acredito sim que o governo federal deverá fazer, através da Secretaria de Direitos Humanos, uma campanha sobre isso. E é necessário para que haja, de fato, um esclarecimento para todas as pessoas. Para tranquilizar aquelas famílias que educam bem os seus filhos, mas para também alertar aquelas famílias que se utilizam de métodos não aceitáveis para educar os seus filhos, achando que é a melhor forma. Porque tem uma coisa, Antônio, as pessoas, assim, de um modo geral, e é uma questão cultural isso, não é fácil resolver isso. Porque tem pessoas que acham que a educação tem que ser feita dessa forma mesmo. Tem esse entendimento de que é na base da violência, na base da repressão que se educa. Tem outros pais que não, pensam diferente, que é na base do diálogo e da conversa. Então, é uma questão cultural. E romper com essa cultura é preciso, sim, um processo educativo. E uma campanha pela televisão, pelas rádios, e uma campanha maciça, né, é fundamental. Bem, agora ou seja, a lei coloca em evidência os conselhos tutelares, né? Sim. A gente sabe que, assim, os conselhos tutelares estão previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, mas, infelizmente, eles não estão presentes em todos os municípios, né? Sim. E em muitos deles, embora presentes, eles não estão bem estruturados. Isso não pode ser um obstáculo à aplicação da lei? Você tem razão, Antônio. Uma das grandes reclamações, principalmente dos conselhos de direitos, é de que esses instrumentos não estão suficientemente estruturados da maioria